Olá, meus amigos. Agora vamos falar de uma coisa aí super importante, né? Porque o comportamento anômalo da água, né, permite que a gente não vai explicar aqui nessa aula, mas esse comportamento esquisito da água permite que haja vida, né, na vida marinha em lugares que faz muito frio e que geralmente a água congela. Então, graças a esse comportamento diferentão que a água tem, a a água que você tem no lago, no mar, ela não congela por completo. Porque se congelasse por completo, um abraço, né? Ia matar aí toda a flora e fauna marinha. Ela só congela por cima. Então, graças aí a bom Deus que fez aí esse esquema funcionar desse jeito, tá? Então, o que você tem aí de normal, né? De normalzinho aí? Você tem aí, por exemplo, um objeto. Ele tem um volume inicial e, obviamente, se eu aumentar a temperatura, se eu esquentar esse objeto, ele passa a ter agora um novo volume, um volume maior, não é isso? Então, você esquentou, o corpo cresce. Então, a gente sabe também que a densidade de um corpo é dado pela sua massa divididos pelo volume que ele ocupa, né? Aqui a massa, obviamente, permanece constante, mas o volume cresceu, né? Então, a gente tem aqui uma outra informação importante, que quanto menor for o volume, maior é a densidade, tá? Então, quando eu aumentei o volume, né? Se o volume aqui cresceu, né? Significa que minha densidade vai diminuir, porque eles são inversamente proporcionais. Então, quando eu esquento um corpo, né? Daqui para cá, o volume dele aumenta e a densidade diminui, tudo bem? Mas a água, né, ela tem um comportamento diferentão. Quando você esquenta a água de 0 até 4 graus, só nesse intervalo, então pode ser de 0 para 1, de 0 para 2, de 1 para 2, de 1 para 3, de 2 para 4, de 1 para 4, de 3 para 4, só nesse intervalo. A água se comporta diferente, porque em vez dela crescer, dela aumentar de tamanho, como acontece com todas as substâncias, simplesmente o volume dela diminui. Então, se o volume dela diminui, a densidade dela vai crescer. E se eu esquentar de 4 para 5? De 4 para 5 vai acontecer que nem acontece com todas as substâncias. O volume dela aumenta, tá? De 10 para 11, de 20 para 30, qualquer outro intervalo, a água vai se comportar da forma normal. É só entre 0 e 4 graus. Então, é importante você decorar e lembrar disso, tá? Essa decoreba, de 0 até 4, o volume dela diminui quando a gente esquenta e a densidade dela vai aumentar, né? E aí, geralmente, você tem algumas questões, esse gráficozinho aqui, né? Você vê que conforme eu vou esquentando as substâncias, né, o volume dessas substâncias elas vão aumentando e, obviamente, a densidade ela vai diminuindo. É o que está mostrando esse gráfico de densidade de temperatura, né? A 0 graus, né, para uma substância qualquer, essa densidade ela está alta e conforme a gente vai esquentando, a densidade vai caindo. Mas você vê que não é o que acontece com a água, né? A água é diferentona, deixa eu botar aqui de vermelho. E aí você percebe que a 0 graus a água está numa determinada densidade, mas conforme você vai esquentando de 0 até 4 graus só, né, o que acontece? O volume da água, em vez de crescer, ele diminui e a sua densidade vai aumentar, que é isso que a gente está vendo aqui, ó. A densidade realmente está aumentando, mas depois a água volta a se comportar que nem qualquer outra substância, ou seja, você esquenta ela, a sua densidade vai diminuindo, tá bom? Então, guarde isso, que isso aparece em algumas questões por aí, a água tem um comportamento diferente entre 0 e 4 graus quando a gente aquece, tudo bem? Então, um grande beijo, até a próxima, goodbye!